Boa tarde a todos. Dando continuidade ao nosso tema estabelecimento empresarial, nós acabamos de falar sobre o que é o estabelecimento empresarial, sobre esse complexo de bens materiais e imateriais destinados ao exercício da atividade ou voltados para o exercício da atividade. Falamos sobre a diferença de estabelecimento e de patrimônio. Falamos sobre a natureza e agora nós entramos na questão do trespasse. É muito fácil nós compreendermos a noção de estabelecimento empresarial e é muito comum nós vermos também no noticiário, nos jornais ou até em conversa com amigos. Olha só, fulano de tal tem uma loja de conveniência no posto de combustível tal, fulano de tal tem uma loja, tem um ponto comercial ali no próximo à feira e quer repassar. Pessoal, toda vez que nós falarmos no ambiente empresarial do indivíduo que tem um estabelecimento empresarial, que no popular a gente fala, loja, fulano de tal tem uma loja ali no centro, fulano de tal tem um mercado, fulano de tal tem uma academia, tem uma padaria, e ele está indo embora do país, ele está indo embora da cidade, ou ele quer se aposentar, e ele quer passar para frente, ele quer vender. E aí você fica, mas o negócio é bom, não é? E aí, como funciona? Tem regras. E essas regras, elas estão previstas no artigo 1143 do Código Civil em diante. Então, falou em alienação de estabelecimento empresarial, nós estaremos falando de trespasse. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos translativos ou constitutivos. Então, falou em trespasse, nós estamos falando do nome que se dá ao contrato oneroso, o contrato com valor pecuniário, de compra e venda de estabelecimento empresarial. Pessoal, uma coisa, e até é importante já deixar bem distinto, é eu fazer o quê? A transferência do empreendimento. Eu, Álvaro, tenho uma padaria. O João fica sabendo que eu estou querendo me aposentar. Eu coloquei anúncio no jornal de que pretendo vender, coloquei anúncio na internet. O João entra em contato e diz: tenho interesse de comprar sua padaria. Nós vamos atentar ao que disciplina a legislação e vamos fazer o contrato de trespasse. E esse contrato fará o quê? Uma mudança de titularidade. A padaria Álvaro Rossi, padaria e confeitaria, não é mais Álvaro Rossi. Vai mudar de titularidade e passará a ser João ou a ser sociedade de irmãos, enfim, tem que ver a forma como eles vão constituir, que ele ou eles vão constituir. Mas a questão é, eu vendo o meu estabelecimento, eu vendo a minha empresa. O que ele vai fazer é problema dele. Houve uma mudança jurídica. Eu saí de cena. O antigo proprietário, o hall de antigos sócios, se afastou. Agora, diferente da concessão de cotas. Na cessão de cotas, não há essa transferência de titularidade empresarial. Há o quê? Há uma mudança no quadro societário. Basicamente, o indivíduo compra 10, 15, 20, 30%, 50%, 60%, 70% das cotas que compõem aquela empresa. A empresa continua existindo, o remanescente do quadro societário continua existindo, somente integrou um novo membro associado. Ele poderá ser minoritário, ele poderá estar em paridade com os demais ou até mesmo ser majoritário. Ele poderá simplesmente compor o quadro societário ou ainda poderá se tornar um sócio administrador. Aí vai de situação em situação. Mas o que eu quero que fique bem claro é o quê? Que o trespasse pressupõe a mudança de titularidade, a transferência de titularidade, ao contrário da cessão de cotas, que simplesmente há uma reformulação do quadro societário. Para esse trespasse gerar efeitos perante terceiros,
nós vamos ter que olhar com atenção o artigo 1144 do Código Civil. Olha o que está lá no 1144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto, o arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros, ou seja, em relação às partes, ele, a partir da assinatura, já está gerando efeitos. Mas com relação a terceiros que não fazem parte desta negociação, aos clientes, aos credores, aos devedores, então, uma universalidade de terceiros que existem. Contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos contra terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no Registro Público de Empresas Mercantis e publicado na imprensa oficial. Observem, é condição de eficácia perante terceiros, não é eficácia de validade do negócio. O negócio entre as partes vale. Agora, o reflexo em relação a fornecedores, a credores, a devedores, a instituições bancárias, por exemplo, a uma coletividade de pessoas que têm interesse sobre aquele negócio, sobre aquela atividade empresarial, somente terá eficácia após o registro do contrato de trespasse na junta comercial e a sua publicação. Por quê? Porque antes disso não há publicidade. É um negócio interpartes, é um negócio particular. Somente terá publicidade após registro e após publicação. Antes disso, não pode ser alegado perante terceiros. Então, falou em trespasse, o mecanismo de alienação onerosa do estabelecimento, do empreendimento empresarial. Vai valer no instrumento particular? Vai valer entre as partes. Para gerar efeito perante terceiros, tem que ser registrado e tem que ter publicação. Falávamos agora mesmo sobre a questão da eficácia perante terceiros, já entramos na questão da proteção aos credores, 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Pessoal, olha o que diz. Eu quero vender, eu sou o alienante, todavia, quando eu vendo o meu estabelecimento empresarial, eu observo que não restam bens o suficiente para pagar todas as dívidas que eu tenho no mercado. Eu não pago empréstimos, eu não pago financiamentos, eu não pago credores ligados ao meu empreendimento. Então, quer dizer, eu não vou ficar com bens o suficiente a honrar as dívidas que eu contraí no exercício da atividade empresarial. Então, se eu não tiver bens suficientes, se o alienante, se quem está vendendo, não tiver bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação depende o quê? De que eu pague todos os credores. Ah, mas eu não vou pagar todos os credores. Eu posso procurá-los e negociar a forma de pagamento. Eu posso renegociar prazos, valores, enfim, e obter assim o consentimento deles. Consentimento esse que pode ser expresso ou tácito. Expresso se eu pegar um termo de consentimento formal. Tácito, se eu, tendo notificado ele da intenção de vender, do fato de que eu ficarei sem patrimônio suficiente a garantir o meu passivo, e ainda assim, após a notificação, ele ficar quieto por mais de 30 dias. Ocorreu o quê? A anuência, o consentimento tácito. Então, observem só, eu estou aqui em dúvida se eu não fiz muita confusão na cabeça de vocês. Eu quero vender o meu estabelecimento empresarial. Só que ao vender o estabelecimento empresarial, eu não terei mais bens suficientes a resguardar o passivo que eu tenho. Eu posso o quê? Primeiro,
ir pagar todos os meus credores. Não quero fazer isso imediatamente. Eu posso procurar os meus credores e pedir a anuência deles, pedir o consentimento deles. Se eles assinarem um documento consentindo, eu já tive o consentimento expresso. Se eles não consentirem expressamente, mas também não levantarem nenhuma objeção, decorrido o prazo de 30 dias, considera-se consentimento tácito, ou seja, o silêncio não gera oposição. Agora, imaginem vocês que eu malandramente, ciente de que alienando o meu estabelecimento empresarial não teria mais patrimônio, vou lá, chuto o pau da barraca, vendo e não comunico os meus credores. Não peço o consentimento deles. O que vai acontecer? A Lei de Recuperação de Empresas, a legislação falimentar, Lei 11.101 de 2005, determinou que a alienação irregular do estabelecimento é visto como um ato de falência. Então, quer dizer, se eu vender e não cumprir o que determina a lei, não resguardar o suficiente para honrar as minhas dívidas, o que os meus credores podem fazer? Eles podem entrar com pedido de falência, decretação de quebra do empresário. Logo, é essencial que eu pense muito bem como que eu vou gerir o crédito dos meus credores antes da alienação do estabelecimento empresarial. Dito isso, imagine a situação de que tudo está indo às mil maravilhas, de que eu de fato cumpri o que determina a lei, de que eu estou fazendo tudo dentro da mais perfeita legalidade, estou fazendo trespasse regular da minha atividade. Ainda assim eu terei responsabilidade. Olha o que diz o artigo 1146 do Código Civil. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação e quanto aos outros da data de vencimento. Isso me diz o quê? Que se os valores devidos foram contabilizados, quem comprou assumiu o passivo. Agora, eu continuo, vendedor, devendo pelo prazo de mais 1 ano. Se há uma dívida já vencida, o prazo é contado a partir da publicação do contrato de trespasse. Se é uma dívida que vai se vencer no futuro, o prazo é contado a partir do seu vencimento. Então, olha só, eu vendi o estabelecimento empresarial e tem dívidas. Quem comprar assume as dívidas contabilizadas. E eu continuo solidário por mais 1 ano. E esse 1 ano é contado de quando? Primeiro ponto, se era uma dívida já vencida, da data de publicação do contrato de trespasse. Se é uma dívida que vai se vencer posteriormente, no futuro, após o trespasse, começa a contar esse 1 ano da data do vencimento. Ressaltando que são somente dívidas negociais, somente dívidas decorrentes da atividade empresarial, a exemplo de fornecedores, financiamentos. E não se integram aqui nem as dívidas trabalhistas e nem as dívidas tributárias, a exemplo. Agora, incentivando a manutenção da atividade empresarial, a Lei 11.101 de 2005, que trata da recuperação de empresas, trouxe uma possibilidade muito interessante, que é o trespasse, ou que é a compra do estabelecimento empresarial que está em processo de recuperação, judicial ou extrajudicial, com uma vantagem, que o adquirente não irá assumir nenhum ônus passado. Então, quer dizer, eu posso comprar uma empresa que está em recuperação e todos os passivos ficam com o antigo proprietário. É uma forma de manter o estabelecimento e manter a atividade empresarial. Muito obrigado, pessoal.